Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Gustavo e hoje eu venho dar continuidade ao projeto de leitura coletiva que está sendo realizado neste canal. Estamos lendo o livro Sobre o Autoritarismo Brasileiro, da historiadora e antropóloga social Lilia Moritz Schwarz, uma autora extremamente relevante, com muitos livros publicados, com uma participação muito grande na questão midiática também. Enfim, uma autora que vale a pena ser estudada. E no vídeo de hoje eu falarei sobre o capítulo número 3, que se chama Patrimonialismo. E para iniciar o capítulo, que vai da página 64 à página 87, a Lilia Moritz Schwarz, ela começa explicando qual é a origem deste termo. E, no caso, ele é ali do final do século XIX, foi utilizado pela primeira vez pelo sociólogo Max Weber, que viveu de 1864 até 1920, enfim, é uma figura extremamente conhecida, muito relevante, é um dos personagens mais importantes de linhas de pensamento que tem muita importância hoje, então é um sociólogo que vale a pena também ser conhecido, certo? E aí, dentre as heranças e ideias que ele deixou esse termo também, que é o patrimonialismo, que basicamente é a junção de duas palavras, pai e patrimônio. E aí você pode olhar e falar, poxa Gustavo, qual é a relação entre pai e patrimônio? O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que pai, ele basicamente exerce autoridade sobre o filho. Ele tem domínio sobre o filho, certo? Enquanto existe também o patrimônio. O que é o patrimônio? É uma posse. É algo, enfim, que serve para ser utilizado, de alguma forma assim, né? E existe dois tipos de patrimônio, público e privado. E quando é privado, basicamente um patrimônio privado é uma casa que você compra, um carro, é algo desse tipo. Então você agir como um pai sobre isso, tudo bem. Porque vamos supor que hipoteticamente você compra um carro. Você exercer posse sobre isso, você utilizar isso para seu benefício, tudo bem. O problema, segundo o Max Weber, é quando este patrimônio é público, ou seja, é de todos. Porque se é de todos, você não tem que exercer autoridade ou poder sobre ele. E o patrimonialismo basicamente é isso. É utilizar um bem público para o seu benefício privado. E o grande problema é que isso com frequência é utilizado por governantes. Então basicamente os governantes vão lá, pegam o estado, o país, enfim, a cidade, e aí pode ser várias hierarquias, vários níveis de governantes, né? Mas eles basicamente usam o Estado para seu benefício, ou seja, eles usam isso para conceder privilégios sobre algo para alguma empresa, que é do seu interesse, eles utilizam isso para ceder um cargo a alguém que também é do seu interesse, e isso não é apontamento a nenhum governo específico. Eu aqui não estou criticando a direita, eu não estou criticando a esquerda, não é esse o meu ponto. O meu ponto é que, de fato, no Brasil, é uma prática comum de nós vermos, né? Não necessariamente as empresas que farão determinados serviços que são para o público serão de fato as melhores. Não, por quê? Porque vai ter a questão do patrimonialismo e muitas vezes essas empresas que vão ser responsáveis por determinados setores, elas estarão ali porque elas representam algum benefício para o governante. Porque existe o tal do patrimonialismo, que inclusive já existia antes de Max Weber usar o termo. Ele basicamente deu o nome, mas essa prática ela já existia de fato, né? Então vamos lá. E por que isso acontece? Principalmente no Brasil. É o que a Lilia Moritz Schwarz basicamente vai falar dentro do capítulo 3. É justamente quais são as heranças. Por que é tão comum na nossa sociedade atitudes patrimonialistas? Por que os governos agem assim sem impunidade como se fosse algo normal, afinal de contas não é normal. Basicamente isso vem desde o período colonial, quando o Brasil foi dividido em capitanias hereditárias e terras foram cedidas aos senhores donatários. E para ratificar o que eu estou dizendo, eu vou ler aqui a página 69 para vocês. Vai dizer o seguinte: até meados do século XVII, o patrimonialismo, mesmo que não levasse esse nome, foi a principal característica administrativa da colônia brasileira. A coroa exercendo seus direitos dentro dos estreitos limites da sede do governo geral. A administração lusitana
era apenas elementar, conservando para si estritamente necessário, de forma a não perder o controle sobre seu rico domínio ultramarino. Criava-se assim uma espécie de dependência do governo lusitano em relação à administração do Brasil, executada na prática pelos colonos. Essa estrutura, por sua vez, combinava com a atitude pacífica da metrópole lusitana, que sempre achou melhor viver do recebimento dos lucros auríferos pela cana do que ser obrigado a gerir ela mesma no dia a dia dos negócios coloniais. Ou seja, basicamente o que está sendo dito nesse trecho do livro? Que, de fato, quando surge a ideia ali em 1530 aproximadamente de dividir o Brasil em capitanias hereditárias, a grande questão era como povoar o Brasil e como administrá-lo. Para fazer isso, uma forma que os portugueses acharam interessante e mais benéfica foi justamente doar as terras para os senhores donatários, só que era uma doação onde eles administrariam temporariamente, mas aquela terra não era deles. Elas voltariam a ser dos portugueses posteriormente. Então, basicamente, eram mandados para cá portugueses que cuidariam dessas terras, mandariam lucro para Portugal, mas a terra não era deles. Ou seja, era uma terra pública, porque era do Estado, né? Mas seria cuidada de uma forma privada. Entendem? Já a relação do patrimonialismo aí? Por isso que ele fala, embora não fosse chamado assim, já era utilizado no período colonial. Justamente por este ponto, entendem? Porque era utilizado dessa forma, era utilizado de forma privada um patrimônio do Estado, um patrimônio público. Beleza? E por que era feito isso de uma forma sucinta? Porque o foco do vídeo não é esse. Basicamente porque era muito complicado administrar de longe o território brasileiro, que era inclusive imenso. Aliás, ainda é, né? Então, para facilitar, mesmo tendo vários problemas, justamente pelos donatários agirem de forma privada, ainda assim era viável para os portugueses administrar dessa forma, certo? Então, achei interessante compartilhar esse trecho com vocês. E isso mostra um pouco das origens, justamente da questão do patrimonialismo no Brasil, mas nós não paramos por aí, porque um outro exemplo que vai acontecer de patrimonialismo é quando Dom João VI vem para o Brasil em 1808 e junto com ele vem ali de 10 a 15 mil portugueses para morar aqui no Brasil, morar na capital, que era o Rio de Janeiro. E aí eu vou ler mais um trecho para vocês e vai ser o último trecho que eu vou compartilhar, mas é muito importante nós falarmos sobre isso, que se encontra na página 72 e vai ir até a página 73, é um parágrafo. Vamos lá. Ficou famosa nesse sentido a prática de utilizar as propriedades privadas existentes no Rio de Janeiro para acomodar os novos fidalgos da corte. Localizada uma bela morada, ela seria logo requisitada não só para os fidalgos, como para os funcionários e militares lusos que não tinham onde se estabelecer. Dizem as testemunhas que era comum ver os lacaios da corte pintando nas portas das moradas as letras PR, com o significado de príncipe regente, e assim desalojando as famílias que por lá viviam. Ao povo apenas restou fazer a piada com o ato arbitrário, relendo PR como ponha-se para fora. Ou seja, esse é um outro ato patrimonialista que hoje em dia não seria possível, é claro, porque um governante ele não pode tirar você de uma propriedade privada, desde que haja ali uma documentação, claro. Então, neste caso, não é algo feito nos dias atuais. No entanto, isso mostra um pouco da atitude patrimonialista à época. Porque pessoas foram tiradas, como não havia documentação, como não havia toda essa questão de ser dona daquilo, era um outro período, estamos falando de 200 anos atrás aproximadamente, era uma regulamentação completamente diferente. E aí chega o governante com vários portugueses para agradar esses portugueses, e convenhamos, agradar é o quê? É ter um benefício privado. Eu agrado, eu tenho benefício. Ele utilizou o poder do Estado de tirar a moradia e conceder a outra pessoa. Então foi uma atitude patrimonialista que também a Lilian Moritz Schwartz traz aqui, e inclusive brinca ali com o PR, né?
que de fato é algo que aconteceu, né? Havia ali, era pintado na propriedade da pessoa, PR, e as pessoas faziam piada com isso, com põe-se na rua, né? Enfim, é lamentável, mas ela traz esse ponto também. Uma outra característica de patrimonialismo utilizada também no período imperial, de 1822 a 1889, é a concessão de benefícios. Concessão de títulos, aliás. Por quê? Porque, como eu disse, Dom João VI veio para cá e trouxe muitos portugueses. Ele voltou depois, né? E quando ele volta, os principais representantes da nobreza voltam com ele. Porque não fazia sentido ficar aqui. Eles voltaram para Portugal. As classes mais altas, hierarquicamente. E aí ficaram aqui pessoas com menos nobreza, menos honraria, enfim, pessoas que tecnicamente eram menos qualificadas do que a de Portugal. Certo, pois bem, mas a vida segue aqui também. Para criar uma nova nobreza, novas pessoas com títulos, novos barões, novos fidalgos, eram concedidos títulos a essas pessoas. E essa concessão de título também era um ato patrimonialista, porque eram concessões que eram dadas de acordo com os benefícios que a figura do imperador conseguia ter. Ou seja, por exemplo, eu vou conceder um título a um fazendeiro X, por quê? Porque esse fazendeiro, poxa, ele é chegado meu, ele me ajuda e lava minha mão, ali rola uma troca de interesses, então eu vou conceder esse título a ele. E isso ia acontecendo. Então é mais uma atitude patrimonialista. E para fechar essa cronologia patrimonialista do Brasil, ela fecha com a questão do período ali republicano, né? 1889, entramos no período da República, que é o período que nós vivemos, e até os anos 30, ali até 1930, nós temos o que ficou conhecido como República Velha, ou República do Café com Leite, onde o que mais é conhecido é a questão do coronelismo, né? E a questão do voto do cabresto. E era mais um ato patrimonialista. Basicamente havia ali o quê? A figura do Estado chegava nos coronéis e falava, ó, vocês vão obrigar eles a votar, tal, vocês vão fazer isso, isso, isso. Por quê? Porque havia ali uma troca de interesse também, certo? Então, tudo isso ia acontecendo. Não é citado mais agora, nesse momento. Eu nem pensei nisso para falar no vídeo. Mas a própria questão, por exemplo, da queima do café, que ficou extremamente marcada no século passado, né? Quando o Brasil, os fazendeiros produziram muito café e foi tacado fogo, né? O Estado comprou o café dos fazendeiros e tacou fogo, simplesmente para controlar o valor. Isso é uma atitude patrimonialista escancarada. Não foi citado no texto, mas me veio agora na mente. É um exemplo magnífico, porque tem o café ali, eu não quero irritar as pessoas que estão me perpetuando no poder, não quero irritar os meus aliados políticos, que são os fazendeiros, que são as pessoas que detêm boa parte do capital. O que eu vou fazer? Eu, enquanto representante do Estado, vou comprar todo esse café sem precisar, eu vou tacar fogo, eu vou perder dinheiro para agradá-los. Vou usar o Estado para ter benefício privado de manter uma boa relação com eles e conseguir me manter bem, me manter estável. Ou seja, atitude patrimonialista. E, inclusive, atitude patrimonialista tem muita associação com o quê? Jeitinho brasileiro, que é algo que nós usamos até hoje no nosso dia a dia, né? Esse termo. Que é um outro trecho deste capítulo. A Lilia Moritzweis, ela vai falar sobre alguns escritores que escreveram justamente sobre o jeitinho brasileiro, como, por exemplo, Antônio Cândido, no livro Dialética da Malandragem, ou Manuel Antônio de Almeida, no seu clássico Memórias de um Sargento de Milícia. Enfim, são livros que retratam um pouco da questão do jeitinho brasileiro, da malandragem. E não apenas isso, mas para explicar o porquê que o brasileiro é conivente com isso, a Lilia Moritzweis vai usar também o clássico Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, na figura do homem cordial, né? Que é justamente quem? Quem que é o homem cordial, segundo o Sérgio Buarque de Holanda? É o brasileiro que é pouco apegado à razão e muito apegado à emoção. Este é o homem cordial. E isso, segundo a Lilia Moritzweis, é um dos principais pontos que permite que o Brasil continue seguindo desta forma.
Porque nós somos coniventes com patrimonialismo. Nós somos coniventes com figuras que utilizam do poder de uma forma ruim, justamente por sermos apegados muitas vezes à emoção e pouco à razão. Porque se fôssemos apegados de fato à razão, nós conseguiríamos de alguma forma tentar reverter esse quadro, o que não temos conseguido fazer, infelizmente. Mas enfim, basicamente o capítulo vai trazer isso. Eu acredito que eu consegui trazer aqui os principais pontos abordados deste capítulo número 3. E só relembrando, atitudes patrimonialistas hoje no Brasil são basicamente isso, né? Concessão de cargos às pessoas, concessões de licença para empresas fazerem X coisas, quando tudo isso é feito visando o interesse do governante e não o interesse da população, certo? Isso aí, acredito que possa entrar nisso aí também. Privatizações também são atitudes, dependendo da forma como for feita, pode ser muito mais focada em conceder o privilégio ao governante do que à população, em muitos casos, né? Não estou dizendo que necessariamente privatização é ruim ou bom, não é nesse aspecto que eu estou entrando, porque isso aí é uma opinião pessoal de cada um e eu respeito isso. Mas pode ser também um ato patrimonialista a depender da questão, certo? Enfim, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês estão lendo o livro também, deixem aí qual foi a interpretação de vocês sobre o capítulo, se realmente foram o que vocês acharam mesmo, enfim. E um aviso muito importante é que o próximo capítulo é um capítulo muito interessante, se chama Corrupção. Eu não comecei a leitura ainda, mas provavelmente começaria ainda hoje. Mas o vídeo sairia na terça-feira que vem, que seria dia 10, correto? Isso. No entanto, na terça-feira que vem eu não vou conseguir postar esse vídeo. Então, provavelmente ele será postado só no dia 5, que é na quinta-feira. Talvez eu consiga postar ele no dia 4, mas a ideia vai ser postar no dia 5, que é na quinta-feira, porque realmente terça-feira eu não vou conseguir postar o vídeo, na segunda também não. Então, e também é um capítulo um pouco maior, então seria complicado tentar correr e terminar na sexta-feira e já deixar gravado. Então eu não vou conseguir fazer isso. Mas, então o vídeo da semana que vem vai atrasar um pouco, mas sairá ainda na semana que vem, certo? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like aí para ajudar. E é isso. Vou deixar o link do Telegram na descrição. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo. Espero que estejam gostando do conteúdo. Tamo junto, um forte abraço e até a próxima.